Se isso fosse ensinado nas aulas de física, o mundo seria totalmente diferente. Porque então saberíamos desde a infância quão interessante é o mundo e quais fenômenos surpreendentes podem ser observados e estudados nele. Então vamos nos maravilhar. Acender uma vela através da fumaça. Nestas imagens parece que a vela foi acesa através da fumaça. Como isso é possível? Na verdade, eles acendem os vapores de parafina exalados do pavio, por isso a vela se acende novamente. Há também outras cenas interessantes, por exemplo, aqui está como um pavio queimando, enrolado em espiral. Além disso, a chama de uma vela pode conduzir corrente elétrica. Além disso, com a ajuda de uma vela e um ovo, você pode criar uma ilusão de revestimento de prata. Embora os ovos sejam capazes de muito mais, resistir a um triturador que pode engolir qualquer coisa, incluindo carros inteiros. E aqui está a demonstração mais visual do mundo do Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mostre essas manobras de Pitágoras ao seu professor de geometria. Deixe ele avaliar. E esta é uma demonstração de apenas 2 palavras: velocidade da cor. Pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Lausanne, na Suíça, usaram uma câmera especial com obturador que se abre apenas uma vez a cada 3,80 nanosegundos durante o experimento. Isso permitiu a filmagem a uma velocidade de 24.000 quadros por segundo. Nesse processo foram utilizados impulsos a laser que abrem o obturador para rastrear a propagação da luz. A filmagem em alta velocidade permite ver o movimento do feixe de luz sem mover a câmera e sem sobrepor imagens de outras câmeras. Aqui estão cenas interessantes com a presença de luz e corrente elétrica. No norte da Índia, 4 pessoas se abrigaram sob uma árvore da chuva, e todas foram atingidas por um raio. Sobreviveram, mas foram hospitalizadas. Aparentemente para aqueles que acham sensato esperar a tempestade passar debaixo de uma árvore. E este é um excelente exemplo de como o conhecimento de física pode ser útil na vida real. Quando engenheiros como esses não têm uma mesa com rodas à disposição, eles ficam entediados e começam a criar seus próprios brinquedos. Tudo o que eles precisam é de um fio, uma bateria e um pouco de imaginação. Embora existam muitas construções semelhantes, aqui está outra opção. Ou você pode montar um motor elétrico para uma bicicleta com suas próprias mãos, e ainda é possível passar 1 milhão de volts através da lendária 3330. Nessa experiência, ela não só sobreviveu, mas também encontrou a rede e recebeu uma chamada. Realmente um aparelho indestrutível. Esses entusiastas, se as crianças vizinhas fazem muito barulho, provavelmente falam através da parede: "Sou um gnomo, moro na tomada e preciso ser alimentado com 2 pregos frescos." Ou eles trabalham como eletricistas e instalam esses duros LEDs humanos que sinalizam sobre uma sobrecarga leve. Aliás, é tão dura que até a colocaram no lugar do disco de freio. Surpreendentemente, o asfalto não foi danificado. Bem, agora a sério, vamos dar uma olhada na levitação real. Perdeu o tubo e voilá. Aqui estão as maravilhas da cozinha, disponíveis a todos. Eles estão relacionados com um fenômeno como a tensão superficial dos líquidos. E este chinês está claramente fazendo algo com as leis da física. Embora para ser justo, deve-se dizer que há muitos desses artesãos trabalhando com equilíbrio. Agora é hora de voar. Em seu tempo, na virada do milênio, os primeiros voos em trajes de asa atraíram a atenção do público e geraram uma nova onda de vídeos filmados com câmeras. Os entusiastas de esportes radicais logo dominaram a nova forma de locomoção, surpreendendo o público com manobras, voando entre as rochas como grandes esquilos voadores. No entanto, os dispositivos eram limitados pelo peso e não tinham outra fonte de aceleração. Por alguns anos, o dublê Peter Saltzman ponderou sobre como expandir as capacidades do traje de asa. Como resultado de sua colaboração com os engenheiros do estúdio, foi criado um protótipo com 2 impulsores elétricos no peito. Eles acabaram sendo relativamente compactos, mas capazes de produzir 25.000 rotações por minuto. Os propulsores fornecem um total de 20 cavalos de potência por 5 minutos, mas isso é suficiente. Um wingsuit comum perde aproximadamente 1 metro de distância de planeio para cada 3 metros horizontalmente, e a velocidade não excede 100 km por hora. Mas o projeto de Saltzman permite 300 km/h e ganhar altitude, não só descer aos poucos. De fato, nem todos têm a mesma sorte com voos, tudo depende da perspectiva. No Festival de Balões de Ar Quente em Hsinchu, Taiwan, uma menina de 3 anos foi levada para o céu. A menina, que pesa cerca de 13 kg, ficou presa na parte de trás de uma serpente de ar. Ela tentou se libertar, mas o vento aumentou e a serpente decolou rapidamente.
A menina ficou no ar por meio minuto. Depois o vento diminuiu e ela começou a cair. A menina atraiu uma multidão de espectadores. A mídia local relata que a pequena não se machucou. As imagens são tão chocantes que levantam a suspeita de serem falsas. O que você acha? Comente abaixo. E vamos passar para a chamada sincronização espontânea. E o mistério do comportamento quase racional dos 5 metrônomos reside não neles mesmos, mas na plataforma em que estão instalados. Ela é ligeiramente móvel. 2 latas na parte inferior recebem a oscilação do sistema superior e começam a oscilar, transmitindo o impulso de volta. O maior impulso é observado quando a maioria das setas se inclina para um lado. Após isso, uma retroalimentação positiva ocorre no sistema. Além disso, a quantidade de metrônomos não importa. Aqui, por exemplo, temos 32 deles. Uma ilustração visual do que ocorrerá caso comecemos a balançar o barco. Mas vamos passar para cenas mais quentes. Sabe como se aproximar de 1500 graus Celsius sem se queimar? Nas cenas, testa-se o revestimento térmico para múltiplos reingressos de veículos espaciais. Retornando do espaço, a nave se aproxima da Terra a uma velocidade de 27.360 km por hora, fazendo com que o revestimento aqueça até a temperatura de fusão do aço. Para proteger a nave de queimar, é instalado um revestimento térmico similar. Ele se derrete, mas não transmite calor. E finalmente vamos entender também essa levitação que não deixa um pedaço de metal cair, mas o faz flutuar em um estado suspenso. O tubo de cobre do indutor não é um elemento de aquecimento, como se poderia pensar inicialmente. Ele serve apenas como o núcleo do indutor e direciona as correntes de indução. As correntes de indução que passam pelo pedaço de metal não apenas o mantêm suspenso, mas também o aquecem até uma temperatura de 300.000 graus Celsius. Essa temperatura é suficiente para derreter ferro, alumínio ou cobre. Assim, este indutor permite a fusão de metais diretamente no ar, sem qualquer suporte ou fornos de fusão. Essa fusão sem contato com o tijolo e sem contaminação da amostra pelo material do tijolo, permite obter amostras de fusão extremamente puras. Mas essa metalurgia revolucionária é apenas um caso de fornos de fusão por indução, que ganharam amplo uso em nossos dias. Assim, eles endurecem todas as peças possíveis, como parafusos sextavados. Além disso, em um forno de indução pode ocorrer endurecimento superficial e profundo, conhecido como endurecimento volumétrico, como no caso do virabrequim. Isso é feito por aquecimento de indução e hastes flexíveis de tungstênio. E agora vamos continuar. Quais pensamentos vêm à mente quando você ouve um porco derretido? Bem, no mínimo quente. Alguém possivelmente até ouviu falar de tentativas medievais envolvendo isso. A temperatura de fusão do chumbo, comparada à temperatura de outros metais, é relativamente baixa, cerca de 327 graus e meio. Por exemplo, o mesmo alumínio já derrete a 660 graus. Mas é possível mergulhar a mão nele sem dor? Aparentemente é possível, apenas a mão. Antes de mergulhar o porco, é necessário molhá-lo. A água evapora lentamente e cria uma almofada de segurança que impede queimaduras, apenas por 1 segundo. Mas ainda assim, essas imagens impressionantes são possíveis graças ao efeito Leidenfrost. É ele que faz a gota de água saltar em uma superfície superaquecida. Continuamos a viagem. Recentemente, cientistas chineses conseguiram enganar as leis da física. Eles aprenderam a controlar o salto de uma gota de água e a direcioná-la para onde precisam. Os pesquisadores aplicaram um revestimento fotossensível antiaderente em placas de alumínio, semelhante ao usado na fabricação de panelas. E então, eles expuseram parcialmente essas placas à radiação ultravioleta. As partes expostas à radiação ultravioleta retêm a umidade, enquanto as áreas que não foram expostas repelem a água. Graças a isso, a gota gira em qualquer direção que desejar, desafiando todas as leis da física. A velocidade de sua rotação é, acredite se quiser, de 7.300 rotações por minuto. Bem, quem precisaria de gotas giratórias? Elas podem ter uma aplicação bastante prática, por exemplo, na produção de superfícies autolimpantes. As leis da termodinâmica explicam a impossibilidade de se criar um motor perpétuo. No entanto, a fila de inventores nunca acabou, começando em 1775, quando a Academia de Ciências de Paris parou de considerar os projetos do motor perpétuo. Muitos dos projetos, apesar de desafiarem as leis da física, ainda têm a audácia de funcionar.
Por exemplo, a bateria do engenheiro romeno Nicolae Vasilescu Carpen, que inventou seu dispositivo em 1950. Sua bateria continua funcionando após 71 anos e está no Museu Técnico Nacional da Romênia. Embora o dispositivo desta bateria tenha sido patenteado há muito tempo, os cientistas ainda não sabem exatamente como e em quais princípios este dispositivo funciona. A bateria de Carpen tem um nome científico bastante adequado, a bateria termoelétrica, que funciona a uma temperatura constante, mas isso não significa nada para ninguém. A existência desta bateria é considerada um fato anticientífico nos círculos científicos, porque um motor perpétuo, do ponto de vista da ciência moderna, não pode existir. O modelo experimental consiste em 2 elementos galvânicos. Eles acionam um motor galvanométrico e um interruptor que, a cada meia volta do motor, interrompe o circuito e depois o reconecta. O tempo de rotação do motor é cuidadosamente ajustado de tal maneira que é suficiente para que o elemento galvânico seja totalmente recarregado, alterando sua polaridade no processo. De acordo com o pensamento do inventor, a função do motor e do interruptor era apenas demonstrar que as baterias continuam a gerar energia constantemente. O motor e o interruptor não são mais necessários. Os cientistas do Laboratório Nacional de Argonne, em Illinois, criaram outra tecnologia única que desafia as leis da física. Ela permite transformar objetos sólidos em pó. Pesquisadores colocaram cianeto de zinco, usado na galvanização de metais, em uma cápsula com pontas de diamante. Em seguida, aplicaram uma pressão incrível, variando de 9 a 18 mil atmosferas. Como resultado, a substância sólida se transformou em uma espuma, o que é absurdo do ponto de vista da física moderna. Colocando diferentes líquidos ao redor do material sob pressão, os cientistas conseguiram identificar 5 novas fases do estado da matéria. Tipos distintos de líquidos definiram o formato dos poros desta espuma. Esta é a primeira vez que, sob a ação da chamada pressão hidrostática, foi possível transformar um material sólido em uma estrutura porosa. Isso é mais ou menos o mesmo que espremer uma pedra como uma esponja, sendo que a estrutura da própria esponja é muito resistente. Mais uma afronta às leis da física. Peão é um brinquedo infantil conhecido desde tempos muito antigos. Apesar de ser impossível fazer um peão imóvel ficar em pé na ponta, um peão giratório pode permanecer vertical por alguns minutos. Peões giratórios, semelhantes a outros corpos giratórios, adquirem o chamado momento angular. O momento angular gera uma força giratória que mantém o eixo do peão giratório preservando o ângulo de sua inclinação em relação à vertical e realizando movimentos oscilatórios. Na física, isso é chamado de precessão. O peão chinês, ou peão Thomson, como também é chamado, funciona de maneira um pouco diferente. O peão é girado pela ponta. Ao começar a girar, o peão perde estabilidade. Sua ponta se desvia da posição vertical inicial. Como resultado, o peão vira e continua a girar de forma estável, mas apenas em sua ponta. Mas o que há de errado com o peão tip-top? Foi desenvolvido pelo cientista japonês Tadashi Tokieda. Parece ser apenas um pedaço de algum tubo, no entanto, este pequeno tubo confundiu muitos cientistas. Se você girar este peão em uma direção, ele acabará ficando em pé na ponta, como um peão chinês comum. Mas se você girá-lo na outra direção, isso não acontecerá. Os cientistas ainda não conseguem explicar essa propriedade incomum deste dispositivo, apesar das leis incontestáveis de Newton e outros patriarcas da física. Ok, brincamos e chega. Agora para coisas mais sérias. Vamos começar talvez com o európio, um metal que na tabela periódica pertence à classe dos lantanídeos. Eles são todos especiais porque possuem propriedades incomuns. Mas o európio, até mesmo entre eles, parece o mais estranho. Primeiramente, este elemento possui uma atividade química anormal. Se você colocá-lo na água, ele se dissolve imediatamente. O európio tem um comportamento peculiar, pois simplesmente não quer queimar, mesmo quando exposto ao ar. Em alguns dias, ele se transforma em um pó de óxido que adquire uma tonalidade vermelha sob luz ultravioleta. Por causa disso, ele é usado em pós fosforescentes. Suas partículas também são adicionadas a tintas luminescentes, nos eurobancos. E precisamente por causa da Europa, na tela do seu monitor tem uma cor vermelha saturada. O grafite pirolítico é o próximo material com propriedades únicas. Ele é composto por várias camadas de grafeno, um material discutido detalhadamente na edição anterior. Mas o grafite pirolítico tem propriedades completamente diferentes. Ele é um diamagnético perfeito, ou seja, repele um ímã mais fortemente do que qualquer outro material.
Não importa qual polo esteja voltado para ele, diante de você há um bloco de 9 ímãs, presos juntos em uma sequência específica, e acima deste bloco flutua uma placa de grafite pirolítico. Claro, o efeito de levitação é alcançado se o peso do grafite for pequeno. Mas se pegarmos um ímã maior, tudo funcionará até com um pedaço de grafite mais pesado. A outra propriedade incomum do grafite pirolítico: ele é o melhor condutor de calor conhecido. Se você pegar uma lâmina e tentar cortar um pedaço de gelo, tudo dará certo. Simplesmente o gelo começará a derreter rapidamente e se dividir em partes sob a influência do calor. E esses são hidrofóbicos ou materiais hidrofóbicos. Olhe para este quadrado de líquido verde. Por que ele mantém a forma e não ultrapassa os limites invisíveis? A questão é que a superfície ao redor do quadrado é tratada com o mesmo material hidrofóbico. Se uma gota de água cair sobre ela, assumirá o formato perfeito e rolará para baixo. Isso é chamado de efeito de Lotus. E recentemente, cientistas russos da cidade de Dubna aprenderam a reproduzi-lo na superfície de qualquer material. Eles conseguiram isso graças à tecnologia moderna de síntese coloidal de nanopartículas. Pesquisas com um microscópio de força atômica mostraram que este nanorrelevo hidrofóbico corresponde quase completamente à superfície das folhas de lótus, que na natureza repelem a água que cai sobre elas. E outro grupo de cientistas da Universidade de Rochester conseguiu criar um material hidrofóbico de tal qualidade que as gotas de água simplesmente saltam da superfície. A particularidade deste método é que as propriedades hidrofóbicas do material são conferidas não por um tratamento adicional, mas pela própria textura da sua superfície. Isso significa que sua ação não terminará após um certo período de tempo. As áreas de aplicação deste material são ilimitadas. Quem sabe talvez em algumas décadas teremos piscinas de vários níveis como essa? Embora isso seja um pouco de uma ópera diferente, discutiremos essa possibilidade mais tarde. Por ora vamos falar sobre água. Não qualquer água, mas água seca. O próprio nome já pode explodir a mente, mas as propriedades dessa substância são ainda mais incomuns. Na década de 1990, a água seca foi inventada por especialistas da empresa 3M e hoje existe sob a marca Novec. Os cientistas pegaram a fórmula do etil-isopropilcetona e substituíram todos os átomos de hidrogênio por flúor. Como resultado, obteve-se uma substância diferente de tudo que as pessoas já encontraram. Hoje existem várias variações dessa substância com diferentes temperaturas e densidades. Os mais conhecidos, Novichok 649 e Novichok 1230, têm uma densidade muito alta, sendo significativamente mais pesados que a água comum. Outras propriedades incomuns deste líquido são a fraca capacidade de tingir tecidos e qualquer outra fibra. Observe o que ocorre ao soltar enxofre na água comum e seca. Na água seca, ele quase não se molha, e os restos de água apenas escorrem. A água seca também tem uma baixa capacidade de dissolução, daí o nome água seca. Também é usada em sistemas de extinção de incêndios automáticos. A próxima em nossa lista de substâncias incomuns é o gelo quente. Essencialmente, é um líquido que se torna sólido com o menor impacto. O gelo quente, ou acetato de sódio, passa de um estado líquido para um sólido, como o gelo, ao toque. Na superfície formam-se padrões similares aos vistos em janelas no inverno, durante a geada. Ao pressionar, forma-se um centro de cristalização, a partir do qual as moléculas recebem informações sobre o novo estado em uma cadeia. Naturalmente, essa substância apenas se parece com gelo. Ao toque, é bastante quente e, na verdade, é usada para fazer isqueiros químicos. Número 6 em nossa lista é o vidro à prova de balas unidirecional. O vidro à prova de balas comum é conhecido há muito tempo. O principal princípio de seu funcionamento é a retenção de balas e a contenção da onda de choque. Mas tal vidro à prova de balas é inútil em condições de combate, quando é necessário não apenas se defender, mas também atacar o adversário. Tal vidro não deixa as balas passarem de ambos os lados. No entanto, um grupo de cientistas da empresa PAS conseguiu resolver esse problema. O vidro à prova de balas unidirecional que eles apresentaram, de um lado, permite que as balas passem por ele, e do outro lado, as impede. Isso é alcançado cobrindo o vidro com acrílicos especiais. O essencial é não confundir o lado certo na hora crucial. Agora, diante de você, está um gás capaz de manter objetos sólidos. É hexafluoreto de enxofre. Se você encher um recipiente fechado com ele, ele se assentará no fundo, porque é mais pesado que o ar. Se você colocar um objeto pequeno, como um barquinho de alumínio, ele vai flutuar tranquilamente na superfície. E se você retirar o gás, o barquinho vai afundar até o fundo. Outra característica desse gás é a capacidade de reduzir a frequência de qualquer som que passe por ele. E se você inalar um pouco de hexafluoreto de enxofre, você vai soar como Darth Vader. Father. No 8º lugar do nosso top está um objeto que fascinou até nossos distantes antepassados, a Pedra Celta.
Este objeto era conhecido até pelas antigas tribos germânicas dos celtas. Daí vem o nome. Hoje, arqueólogos encontram pedras celtas em diferentes partes do mundo. É um brinquedo em forma de elipse, que é construído de tal maneira que pode girar em torno de seu eixo apenas em uma direção. Ele não quer girar na direção oposta à da pedra celta. Este objeto viola várias leis físicas, como a lei da conservação do momento angular. O principal mistério da pedra celta é que a direção de seus eixos geométricos e simetria não coincide com a direção do eixo de inércia, que passa pelo centro de massa. Agora imagine que a matéria começa a assumir qualquer forma que você desejar. Já conhecemos a impressão 3D, onde a impressora produz o que precisamos conforme os parâmetros definidos. A impressão permite criar objetos que mudam sua forma ou estrutura sob a influência de água, alta temperatura, luz ou outros fatores. O que acontecerá com uma fina tira de madeira se for molhada de um lado? Ela começará a se deformar, mas essas deformações são imprevisíveis. Especialistas do laboratório científico da Universidade de Massachusetts aprenderam a prever a deformação do material, ou melhor, a programá-la. O resultado é um material programável. Os cientistas dão à madeira a forma necessária, esmagando o material em pontos estritamente definidos. E veja o que acontece. Os pesquisadores também estão desenvolvendo diversos outros materiais programáveis além da madeira. Agora apresentamos à sua atenção gamers. Olhando para esta figura de plástico, você nunca adivinharia quais propriedades únicas ela possui. Mas sua forma incomum e composição são o resultado da resolução de um problema matemático único. Antes, os cientistas acreditavam ser impossível criar um objeto assim. Todos nós conhecemos o brinquedo infantil João Bobo, que sempre retorna à posição original. Isso é alcançado porque o peso está na parte inferior e a parte superior está vazia. Dois cientistas húngaros, Gábor Domokos e Péter Várkonyi, se intrigaram e decidiram descobrir se era possível criar um objeto desse tipo. E eles conseguiram. John Buck é o primeiro exemplo no mundo de um corpo convexo tridimensional com um ponto de equilíbrio estável e um instável, ou um objeto monostático. O John Buck pode existir em um único estado de repouso. Se for virado, inclinado, colocado de lado, ele sempre voltará à posição original. A existência inicial de tal objeto foi provada teoricamente através da resolução da equação matemática mais complexa. Levou 10 anos e uma enorme quantidade de experimentos para resolvê-lo. Pela solução deste problema e criação do Pepelates, os criadores receberam vários prêmios, agora alguns bônus. Lembram-se, no último episódio foi sobre o rubídio reciclado? Na verdade, isso não é uma piada. Pesquisadores fizeram átomos de rubídio se comportarem como uma substância com massa efetiva negativa, significando que, quando submetidos a uma força externa, eles não se movem na direção da força. Nas condições do experimento, eles se comportavam como se estivessem batendo em uma parede invisível toda vez que se aproximavam das bordas de uma área muito pequena. O artigo correspondente foi publicado na negativa. Cientistas chamam de massa efetiva o comportamento dos buracos em semicondutores presentes na eletrônica moderna. Em geral, como os átomos de rubídio se moviam na direção oposta à do vetor da força aplicada a eles. A mídia em todo o mundo divulgou a criação de uma substância com massa negativa, omitindo a palavra efetiva. Imagine duas massas colocadas uma ao lado da outra. A massa negativa é atraída pela positiva, e a massa positiva é repelida pela negativa. Assim, as duas massas sofrerão as mesmas forças de aceleração, contrariando a terceira lei de Newton. Tal sistema continuará acelerando infinitamente. Pode parecer apenas um experimento mental bobo, mas na verdade os cientistas adoram esses paradoxos. Não faz muito tempo, um artigo intitulado As Leis da Física Não Existem foi publicado na revista científica Quanta. Seu autor é Robert Dick Grave, diretor do Instituto de Pesquisas Futuras, onde Einstein passou 22 anos de sua vida. O Dr. Dick Grave escreve sobre um labirinto assustadoramente complexo de possibilidades em uma rede quase infinita com conexões fracas, composta por versões alternativas da realidade. O Dr. Dick Grave questiona o que devemos fazer com os outros mundos, se o nosso for apenas um entre muitos. A visão da física moderna sobre o universo é completamente oposta às ideias de Einstein sobre um único cosmos. No artigo, Robert Dick Grave aborda a teoria das cordas. O resultado desta teoria foi um labirinto de soluções matemáticas na ordem de 10 para a 500, onde cada solução corresponde a um dos potenciais universos. Alguma dessas é a nossa, mas isso não é exato. Mas por que os cientistas precisam de tais acrobacias matemáticas? A descoberta da misteriosa força da energia escura, que acelera a expansão do universo, afastando as galáxias cada vez mais rapidamente. A energia escura tem todas as características de uma constante cosmológica, que Einstein introduziu em suas equações da teoria da relatividade há um século, mas depois a rejeitou.
No entanto, o valor experimental desta constante cosmológica difere do teórico por 10 para a 60ª potência. Abordaremos a energia escura em episódios futuros. Deixe um like e comentário se estiver interessado. Reflita sobre isso. Talvez a perspectiva de que Einstein não é o maior cientista de todos os tempos, mas uma figura que atrasou a ciência fundamental em séculos, não esteja tão distante da realidade? Se não fosse por ele, estaríamos observando essa imagem agora. Soa muito triste para ser verdade. Deixe um like se você já pensou em algo assim. Pegue nosso melhor conhecimento sobre gravidade, aplique-o à rotação da galáxia e jogue tudo isso no lixo, porque esses conhecimentos não funcionam aqui. De acordo com a teoria geral, as galáxias deveriam se desintegrar. A matéria galáctica gira em torno de um ponto central, pois sua atração gravitacional cria um centro de força centrípeta. Mas para criar a rotação observada nas galáxias, não há massa suficiente. A melhor resposta que os físicos puderam dar é a suposição de que há mais matéria no universo do que podemos observar. O problema era que ninguém conseguia explicar o que é essa matéria escura, porque as leis existentes não explicam esse fenômeno. Observações astronômicas indicam que a matéria escura deve compor cerca de 90% da massa do universo, mas sabemos quase nada sobre esses 90%. Apesar disso, ainda estão tentando estudar a matéria escura. E os resultados dessas pesquisas estão movendo a ciência mundial cada vez mais longe das leis físicas habituais. Como a teoria geral da relatividade, imposta ao mundo acadêmico, afirma, a gravidade distorce o espaço e o tempo. Hoje essa teoria fala com sucesso sobre a expansão do universo, a existência de buracos negros e o movimento da luz de estrelas distantes. Porém, o avanço técnico e o acúmulo contínuo de informações dificultam a manutenção de um sistema conveniente a todos. Um grupo de cientistas do Instituto de Física e Matemática do Universo no Japão, liderado por Taiki Hikago, criou um mapa 3D da matéria escura ao longo da história do universo. Com base na análise de imagens de mais de 1 milhão de galáxias, eles analisaram imagens de 10 milhões de galáxias com um telescópio de 8 metros Subaru, com uma câmera de 870 megapixels. A imagem é claro bonita, mas como? Disse cautelosamente o cientista japonês. Se os dados futuros mostrarem que estamos realmente certos, então algo está faltando em nossa compreensão atual do modelo padrão e da teoria geral da relatividade. Já que estamos falando de matéria escura, vamos relembrar sobre os buracos negros. Inclusive, temos um episódio dedicado a isso, vale a pena conferir. Mas agora vamos ao que interessa. Não faz muito tempo, o telescópio espacial Hubble capturou uma incomum buraco negro no centro da galáxia, na constelação de Virgem sob este número. O problema é que a luz que emana dela não corresponde às dimensões e ao tipo de objeto. E acontece que este buraco negro, com sua própria existência, nega as leis conhecidas da física. A maioria das grandes galáxias tem um buraco negro supermassivo em seu centro, mas alguns giram em torno de objetos mais leves, intermediários em massa. E esta galáxia está centrada em torno de um dos buracos negros menos massivos. Mas o espectro de luz que emana dela contradiz todas as noções convencionais sobre objetos desse tipo. Os cálculos dos cientistas geralmente não estão corretos, deixando-os um pouco em pânico. A essa taxa, cada vez mais e mais fatos, até mesmo dos acadêmicos mais eruditos, estão se acumulando de tal forma que manter a paradigma de Einstein aceita universalmente está se tornando cada vez mais difícil e complicado. Sobre Einstein também, recomendamos que assista ao nosso último episódio. O acadêmico de topo logo terá que admitir que o que funcionou e foi tão benéfico por décadas já quebrou há muito tempo, e é necessário parar de enganar as pessoas. Mas já agora parece que os físicos têm várias maneiras de manter um objeto no ar sem suporte mecânico. Vamos dar uma olhada neles. Pode parecer fácil contrariar a força da gravidade com a ajuda do magnetismo, mas na verdade criar um equilíbrio estável não é tão simples. O teorema de Earnshaw proíbe que paramagnéticos estáticos e diamagnéticos criem levitação estável sem condições adicionais. A rotação de dois ímãs constantes, mesmo em um ângulo muito pequeno, resultará em eles se virarem um para o outro com polos opostos. Felizmente, existem várias maneiras de contornar essa proibição. Um deles é colocar um diamagnético no campo magnético. Ao contrário do paramagnético, ele é magnetizado não ao longo do campo externo, mas oposto a ele, e nada impede que ele fique suspenso no ar de forma estável. E com pequenos desvios da posição de equilíbrio, o próprio campo do diamagnético pode se reorientar de forma a trazê-lo de volta ao equilíbrio. Escolher um diamagnético não é difícil. E esse comportamento é típico para muitas substâncias, incluindo compostos orgânicos. Portanto, em campos suficientemente fortes, até seres vivos podem levitar.
São conhecidas experiências em que, ao induzir um campo de dezenas de Tesla, foi possível fazer rãs e ratos voarem. Da mesma forma, é possível criar uma levitação estável com a ajuda de supercondutores de materiais que, quando fortemente resfriados, perdem completamente a resistência elétrica. Em um estado supercondutor, a amostra expulsa ou quase expulsa o campo magnético aplicado a ela de seu volume. Ou seja, do ponto de vista do observador, ele se comporta como um diamagnético ideal, que não apenas é ligeiramente magnetizado na direção oposta, mas como se tornasse um ímã oposto da mesma força. Graças a esses supercondutores, em comparação com os verdadeiros diamagnéticos, campos menos intensos são necessários para a levitação. No entanto, para tal conveniência, é necessário resfriar o material até temperaturas próximas do zero absoluto para torná-lo supercondutor. E isso, lembre-se, são menos 73 graus inteiros e 15 centésimos de grau Celsius. Outra maneira de criar levitação estável é usar campos magnéticos não estáticos, aos quais o teorema de Earnshaw não se aplica. Por exemplo, abaixo está uma invenção dos anos 80, uma espécie de io-io magnético. Um ímã estacionário em forma de xícara sustenta com seu campo um ímã giratório acima dele na forma de um disco. Finalmente, a levitação pode ser estabilizada com a ajuda de feedback, ou seja, monitorando onde o objeto está e ajustando a magnitude do campo magnético para que ele constantemente suporte o corpo que está tentando escorregar dele. Esse método é usado por trens em almofada magnética maglev. Os maglevs não tocam nos trilhos, mas levitam sobre eles, tornando-se o tipo de transporte público mais rápido. Apenas a resistência do ar os retarda. Em 2015, o maglev japonês estabeleceu um recorde de velocidade em testes, ultrapassando 600 km por hora. E os maglevs projetados para túneis a vácuo provavelmente se moverão muito mais rápido, cobrindo até 6.000 km por hora. No verão de 2017, uma empresa alemã demonstrou o elevador Multi, que funciona pelo mesmo princípio que os maglevs, ou seja, levita. Esse elevador é capaz de se mover tanto verticalmente quanto horizontalmente. Isso permite desenvolver poços não lineares, onde as cabines se ultrapassam e transitam entre diferentes partes do edifício, aumentando a capacidade de fluxo do sistema. Outra maneira de conseguir a levitação é usar a pressão da luz. No ano de 1986, o físico americano Arthur Ashkin, juntamente com seus colegas, demonstrou o funcionamento do chamado pinça óptica. Se tentarmos trabalhar com objetos do micromundo, como células, proteínas, moléculas e partículas ainda menores, usando uma pinça comum, tal experiência dificilmente terminará em sucesso. A ferramenta mecânica é muito grosseira para isso e destruirá o sistema investigado. O cientista teve a ideia de substituir as ferramentas mecânicas por um intenso feixe de laser que, com a ajuda da pressão da luz, mantém as partículas microscópicas sem afetar sua estrutura interna. Para garantir a levitação do objeto em tal pinça, o feixe de laser é focado através da lente de um microscópio. Como resultado, o feixe cria um ponto de constrição, onde a intensidade aumenta drasticamente das bordas do feixe para o seu centro. O desenvolvimento de Ashkin desempenhou um papel importante no estudo de muitos processos biológicos, em particular, máquinas moleculares, pelas quais o Prêmio Nobel de Química foi concedido em 2016, incluindo com a ajuda de pinças ópticas. Cientistas como a molécula de quinesina caminha pela superfície da amostra. Esta é a mesma imagem que as pessoas legendam nas redes sociais como "é assim que a felicidade se parece". A miosina move-se pelo filamento ativo, levando uma partícula de endorfina para o interior do núcleo cerebral responsável pela felicidade. Mas, como você já deve ter percebido, não é bem assim. Não é miosina, é quinesina. E não ao longo de actina, mas ao longo de microtúbulos de tubulina. E não é uma partícula de endorfina, mas um saco de proteínas do ribossomo. E não no córtex escuro, mas dentro da célula. Porém, o mais interessante é que, com a ajuda de uma pinça óptica, eles até mediram a força com que ela pode puxar objetos. Para isso, os pesquisadores anexaram o final da molécula a uma esfera microscópica suspensa em uma armadilha óptica e mediram o quão longe a molécula poderia puxar a esfera de uma posição equilibrada. E em um dos projetos russos, eles desenvolveram um dispositivo combinado que incorpora um bisturi a laser e uma pinça. Com a ajuda deste dispositivo, os cientistas conseguiram cortar a casca do embrião em estágios iniciais de divisão e extrair o corpo polar com a pinça. O estudo do qual permite avaliar a condição do embrião, em particular, sobre as anomalias genéticas.
E os cientistas americanos aprenderam a criar hologramas coloridos em 3D, iluminando uma pequena partícula, que foi movida por uma pinça óptica a uma velocidade de quase 2 metros por segundo. Graças à inércia da visão humana, o rastro de luz se fundiu em uma única imagem colorida. Com a ajuda da configuração construída, os autores do artigo conseguiram reproduzir um vídeo 3D com uma frequência de cerca de 13 quadros por segundo. Cada quadro neste caso consistia em mais de 16 mil pontos coloridos, e a oscilação da imagem era praticamente imperceptível para o olho desarmado. Os cientistas também obtiveram imagens mais complexas, aumentando o tempo de exposição para até 1 minuto. Outro tipo de levitação é a acústica, quando ondas acústicas coerentes com uma diferença de fase constante ao longo do tempo são sobrepostas umas às outras. É possível a formação de uma onda estacionária desse estado de oscilação, onde as áreas de amplitude mínima e máxima não se movem, e a onda literalmente congela no espaço. Assim são formadas áreas estáticas de pressão elevada e reduzida. Isso pode ser usado para levitação, colocando um objeto na área de pressão mínima que não excede o comprimento da onda. A pressão elevada ao redor irá mantê-lo de cair e estabilizará os deslocamentos relativamente pequenos para os lados. Se você alterar suavemente a fase e a amplitude das ondas sonoras, você pode alterar a posição e a profundidade das cavidades acústicas, e assim fazer os objetos não apenas flutuarem no ar, mas também se moverem no espaço. Assim, em janeiro deste ano, engenheiros japoneses mostraram um dispositivo no qual uma bola de ar controlada por emissores de ultrassom tornou-se uma interface de entrada e saída. Os experimentadores continuam a lutar contra as limitações técnicas da levitação acústica. Alguns anos atrás, engenheiros britânicos ensinaram seu dispositivo a contornar obstáculos, colocando uma placa estruturada de plástico com dimensões de onda na frente dos emissores. Por causa disso, a fase de cada onda muda de tal maneira que, quando combinadas, o campo sonoro resultante contorna a área perto dos emissores. E pouco antes disso, outros pesquisadores britânicos fizeram um objeto maior do que o comprimento de onda levitar. Para isso, eles colocaram 192 transdutores ultrassônicos na superfície de um setor esférico e, com a ajuda deles, em vez da onda estacionária usual, criaram um conjunto de vórtices sonoros no ar em direções opostas. Essa configuração do campo sonoro conseguiu sustentar uma esfera de poliestireno com um diâmetro de 1,6 centímetros, quase 2 vezes o comprimento da onda. Finalmente, na primavera de 2020, engenheiros britânicos organizaram o controle da levitação com movimentos da mão. Sua posição foi lida por um sensor infravermelho e transmitida aos arrays de ultrassom dos emissores. Em resposta, eles ajustaram as ondas emitidas e moveram a esfera flutuante na direção indicada pelo dedo. Para a demonstração, os pesquisadores apresentaram um protótipo de uma máquina de jogos que requer que o jogador mova a esfera através dos anéis. Para a levitação, é possível usar não apenas oscilações que se propagam pelo ar, mas também vibrações de objetos sólidos. Dessa forma, é possível fazer uma camada de líquido viscoso levitar sobre uma camada de ar. Se o suporte em que o vaso está se balança rapidamente, as forças vibracionais resultantes interferem na formação de gotas na superfície inferior do líquido, e ele para de escorrer para baixo sob a ação da gravidade. Em setembro de 2020, físicos franceses descobriram que dessa maneira, não só é possível fazer o líquido evaporar no ar, mas também usar sua superfície inferior para flutuar exatamente como a superfície superior. E enviaram pequenos barcos em um cruzeiro no lado oposto da água. Os barcos invertidos espelharam o comportamento dos objetos que flutuavam da maneira usual na superfície superior do líquido levitante. E como última ilustração, vamos dar uma olhada em algumas cenas de metalurgia levitante que estavam em um dos nossos episódios anteriores. No mundo moderno, a levitação se tornou uma ocorrência quase diária. Ela já se provou como uma ferramenta para trabalho científico e técnico, como base para transporte e como forma de entretenimento. O voo do pensamento humano não pode ser parado e, provavelmente nos próximos anos, veremos a realização de novas ideias. Flutuar no ar, talvez algumas ideias possam sugerir civilizações passadas. De qualquer forma, mostraremos tudo isso para você. Ative as notificações para não perder nada.